O Deus do Antigo Testamento era mau? Não. Dilúvio, cidades inteiras destruídas, apedrejamentos. Ao considerar certas passagens sangrentas do Antigo Testamento, muita gente tem a impressão de estar assistindo a um filme de terror. Alguns pensam que o Deus do Antigo Testamento era cruel, malvado e rígido demais, e que somente no Novo Testamento ele mostrou a sua face de amor e bondade. Entretanto, essa impressão pode se desfazer se observarmos o Antigo Testamento na sua globalidade. Ao longo de todo o Antigo Testamento, declara-se que Deus é misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Isso está em Êxodo 34:6, Números 14:18, Deuteronômio 4:31, Neemias 9:17, Salmos 86:5, Salmos 86:15, Salmos 108:4, Salmos 145:8, Joel 2:13. Deus gostava de castigar? Deus não sente nenhum prazer em punir alguém. O desejo dele é que todos se convertam de seus maus caminhos e vivam. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Ezequiel 18:23. O meu povo está decidido a desviar-se de mim. Embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltaram. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregar você nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Adimá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa. Não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Isso está em Oséias 11, 7 e 9. E quando o povo, ao passar por um mau momento, murmurou contra Deus, ele rebateu explicando que a desgraça dos maus, antes de ser fruto da ira divina, é a consequência natural de suas más ações. Contudo, vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo. Ouça, ó nação de Israel, o meu caminho é injusto? Não são os seus caminhos que são injustos? Se um justo desviar-se de sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. Isso está em Ezequiel 18, 25, 26. O dilúvio. Nem precisamos dizer muito sobre isso, pois a Bíblia deixa claro o motivo pelo qual o Deus de amor destruiu as suas criaturas no dilúvio. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes e os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de ter havê-los feito. Isso está em Gênesis 6, de 5 a 7. Observação: a palavra hebraica para arrependimento aqui é Naham, que significa tristeza. Ou seja, Deus não se arrependeu, ele apenas se entristeceu. Como podemos ver, Deus destruiu a sua criação no dilúvio porque a maldade do homem atingiu proporções terríveis. Se Deus teve de tomar essa decisão drástica, imagine o caos que reinava na terra naquela época. Deus nunca erra,
Mas se alguma de suas criaturas erra insistentemente, a ponto de se perder eternamente, Deus, que não tem prazer na morte de ninguém, Ezequiel 18:32, fica triste pelas consequências que essa criatura terá de enfrentar. Deus, ao destruir tudo, só estava eliminando o mal do mundo. É importante lembrarmos que Deus não destrói justo com injusto. Gênesis 18:25. Primeiro ele tira os justos para depois destruir injustos. É isso que vemos em Gênesis 7, de 1 a 4. Primeiro Deus mandou Noé e a sua família e também alguns animaizinhos entrar na arca, para depois mandar a destruição, que tinha por objetivo eliminar apenas os injustos e não os justos. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Gênesis 7, de 1 a 4. A misericórdia de Deus no Antigo Testamento. É uma calúnia dizer que o Deus do Antigo Testamento era implacável. Por diversas vezes ele perdoou pessoas e populações inteiras que antes estavam destinadas à destruição por causa de seus pecados. Quando Moisés ainda estava no alto do Monte Sinai recebendo as tábuas da lei, o Senhor viu que o povo estava adorando o bezerro de ouro. Então resolveu destruir a todos e poupar somente a Moisés e a sua tribo. Moisés, porém, o convenceu a perdoá-los. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçava trazer sobre o povo. Isso está em Êxodo 32:14. Jonas profetizou que a cidade de Nínive seria em pouco tempo aniquilada. Mas Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas 3:10. A destruição de Sodoma e Gomorra. A ocasião em que Deus decide destruir Sodoma e Gomorra é especialmente interessante. Ao saber dos planos do Senhor, Abraão respeitosamente questionou se era razoável a sua ação. E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permita-me falar, só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Mas, infelizmente, o número de justos era menor que 10. Então Deus teve que destruir aquelas cidades. Isso está em Gênesis 19:24. Pois as acusações contra elas eram muitas. Gênesis 19:13. Somente se salvaram Ló e as suas 2 filhas. Gênesis 19:15.
O que muitos não percebem é que isso foi na verdade um ato de misericórdia divina, pois muitos viajantes incautos passavam por essas cidades e eram simplesmente estuprados por aquele povo ímpio. Isso está em Gênesis 19, 4, 5. Destruindo Sodoma e Gomorra, Deus impediu que mais crianças crescessem naquele meio abominável, aprendendo a repetir os mesmos erros. Assim, ele também impediu que outros estrangeiros fossem violentados. Outra coisa importante de notar é que Deus nunca entrega uma pessoa ou um povo à desgraça sem antes ter avisado, e avisado muito, na esperança de que ele se converta. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezavam as palavras dele e expuseram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve mais remédio. Isso está em 2 Crônicas 36, 15 e 16. Apedrejamento na lei mosaica. O povo recém-saído do Egito tinha alguns hábitos nada legais, tais como sacrificar crianças para agradar os deuses, fazer orgia como ritual de culto, matar por qualquer motivo as pessoas da sua própria tribo, torturar os escravos, ter relação com as próprias filhas ou irmãs. Eram pessoas assim que Moisés, sob a inspiração de Deus, precisava colocar na linha. O povo estava no meio do deserto e não havia como estabelecer prisões para deter os infratores. Só havia tendas. E a autoridade de Moisés por vezes era contestada. Nesse cenário, a punição por apedrejamento foi a solução encontrada para consolidar o respeito às normas mais básicas da dignidade humana. Era isso ou o caos. Na ocasião da vinda de Jesus, o povo já estava devidamente instruído em relação à lei de Deus, e o apedrejamento dos infratores da lei não tinha mais razão de ser aplicado. Note que, por exemplo, quando levaram a mulher adúltera até Jesus para que ele opinasse sobre o seu apedrejamento, em momento algum ele criticou a lei de Moisés. Jesus simplesmente superou a antiga lei, levando-a à perfeição. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. João 8:7. A benevolência de Deus no Antigo Testamento. E por falar em mulher adúltera, era assim que Deus se referia ao povo de Israel toda vez que ele o traía adorando ídolos. Deus se comparava a um marido traído que continuamente perdoa sua mulher prostituta. Você confiou em sua beleza e usou a sua fama para se tornar uma prostituta. Você usou algumas de suas roupas para adornar altares idólatras, onde levou adiante a sua prostituição. Coisas assim não deveriam acontecer jamais. E fez para si mesma ídolos em forma de homem e se prostituiu com eles. E você ainda pegou seus filhos e filhas que você tinha gerado para mim e os sacrificou como comida para os ídolos. A sua prostituição não foi suficiente? Você abateu os meus filhos e os sacrificou aos ídolos. Ezequiel 16, 15 a 21. Você se prostituiu com os egípcios e os vizinhos cobiçosos, e provocou a minha ira com a sua promiscuidade cada vez maior. Você se prostituiu também com os assírios, porque era insaciável, e mesmo depois disso ainda não ficou satisfeita. Ezequiel 16, 26 a 28. Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância, e estabelecerei uma aliança eterna com você. Por isso, estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor. Isso está em Ezequiel 16, 60 a 62.
Eu a castigarei pelos dias em que ela queimou incenso a Baalins. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes, mas de mim ela esqueceu, declara o Senhor. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela suas vinhas e farei do vale de Açor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Isso está em Oséias 2, de 13 a 16. Depois de conhecer essas palavras, como ainda podemos pensar que o coração do Deus de Israel era duro? Dura é a cabeça do tolo sem entendimento.